seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para esse vídeo de hoje, que faz parte da Semana Destrave os seus atendimentos em constelação familiar. A ideia era estar fazendo uma semana de lives no Instagram, mas hoje, dia 4 de outubro, parece que tivemos uma instabilidade no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, e eu estou gravando esse vídeo aqui e vou disponibilizá-lo no YouTube, para que a gente não perca essa semana que eu estou preparando com muito amor e muito carinho, para que você, constelador, que ainda não iniciou os seus atendimentos, possa efetivamente começá-los a partir de agora, a partir dessa luz que eu vou colocar no tema de hoje, que é transformando o seu medo em coragem. Eu já fiz um grupo de mentoria para consteladores em início de carreira, né? E eu sempre faço uma pesquisa para saber qual que é a maior dor deste constelador. E dessa vez não foi diferente, né? Eu estou para montar um novo grupo, a gente começa semana que vem uma nova formação, a gente chama de Consteladores de Elite. É uma mentoria muito, muito bem elaborada. Eu trago uma parte teórica bem profunda, uma parte teórica que a gente não consegue ver na maioria dos cursos de formação em constelação que você tem no mercado. Eu trago tudo isso com um olhar muito profundo, muito amoroso, e a gente também faz muitos treinos. Então, para mim é muito importante saber aonde que o constelador em início de carreira está tendo dificuldade, aonde que ele tá lá e não consegue estar fazendo aquele gol, né? Então, eu pergunto, qual que é a sua principal dor? E especificamente nessa segunda pesquisa que eu fiz, o que mais apareceu foi medo. Medo, 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 medo. E eu até trouxe aqui, né, alguns registros só para a gente ir ilustrando, né? Então, tinha medo de não realizar um atendimento saudável e satisfatório. Medo de olhar o campo e não entender o que aconteceu, e não conseguir entender qual que é a desordem. Medo do desconhecido, né? É muito comum a gente ter medo do desconhecido. E esse desconhecido vem não saber conduzir a constelação, não conseguir identificar o emaranhado sistêmico, e uma série de fatores, né? Medo de errar. Gente, medo de errar. Dentro da constelação não tem certo e errado. E aí vem esse forte medo de errar. Medo de ser julgado. Isso apareceu muito, o medo do julgamento. Então, assim, o medo que os outros vão pensar de mim, né? Isso é muito profundo e não está só ligado só nos consteladores em início de carreira, não. Tem muita gente aí que tem medo de julgamento também. Medo de não dar conta, medo de não dar conta de uma constelação. Olha, gente, que profundo. E o medo de não se conectar com o campo e não saber conduzir aquela constelação. Então, assim, a gente olha para tudo isso, é muito relevante, né? Mas fica muito claro para mim que esse medo, ele está muito ligado à inexperiência, ele está muito ligado à insegurança. E é justamente isso que eu quero desmistificar aqui, né? Que a gente pode sim olhar para tudo isso com muito amor, com muito carinho e tentar fazer essa mudança de chave, né? Então, assim, agora eu queria perguntar aqui para você, né? Você que está me acompanhando. Qual que é a função do medo? Né? Muitas pessoas podem dizer assim, o medo protege, né? Quando a gente sente medo, a gente acaba não se metendo em encrenca e um monte de coisa. Eu questiono um pouquinho isso, sabe? Eu acho que o medo, ele não protege a gente de nada, não. O medo, ele paralisa a gente. O medo, gente, nada mais é do que uma reação, né, no nosso cérebro, onde acontece uma liberação de hormônio, especificamente a adrenalina, né, que prepara o indivíduo para luta ou fuga, né? É um sentimento muito primitivo, né, que vem lá dos homens da caverna, que tinha que resolver aquilo, ou lutava ou fugia. E a gente está sendo abastecido com esse medo até hoje. Por quê? Porque a gente vem numa cultura em que a educação ela é baseada no medo. Vocês já pararam para pensar nisso? Desde criança. Desde criança, os nossos pais já
uma forma de nos controlar, né? E assim, eu não tô falando aqui que é certo ou é errado, eu só estou ilustrando, como uma forma de nos controlar enquanto nós somos pequenos, uma forma de nos manter por perto deles, para que a gente não se perca deles. Eles começam a embutir o medo dentro da nossa cabeça, né? Começa lá desde pequenininho com o bicho-papão, o homem do saco, aí na escola, né, que tem aquela lenda urbana da loira do banheiro. Então, assim, por que que tinha aquela loira do banheiro, né? Porque as meninas, em especial, que gostam de ir para o banheiro sempre no coletivo, acabavam não indo no banheiro, né? Nem com as amigas, nem no horário da aula, elas ficavam quietinhas lá porque tinham medo de ir no banheiro. Então, assim, o medo, gente, o medo é uma espécie de controle, né? De uma sociedade que nos controla e nos paralisa. Então, aí, para quem falou, né, de repente, o medo protege. Eu vou dar um exemplo, só para você ver como que o medo não protege. Imagine você, eu não sei que cidade que você mora, eu moro no interior, eu moro numa cidade segura, né? Aqui a gente tem uma segurança de ir e vir, não tem muito assalto. Então, assim, a cidade que eu moro não tem essa questão da violência. Mas vou imaginar as pessoas que moram nos grandes centros, assim como a capital de São Paulo. Haja vista, né, na atualidade, que as pessoas elas têm medo dos motoqueiros, porque geralmente passa um motoqueiro e a situação ali é uma situação de assalto. Então vamos imaginar que você mora num grande centro, né, que você tem esse dia a dia aí de estar com medo desses motoqueiros, aquela coisa toda, e você está numa rua deserta. Você está numa rua deserta, sozinha, é noite, está escuro, e se aproxima um motoqueiro de você. Na hora, o que vai acontecer? Você vai sentir medo, porque você já conhece aquela situação. E aí você vai sentir muito medo. E eu te pergunto, o medo te protegeu de alguma coisa? Não. Pelo contrário, né? O medo ele descarregou aquela adrenalina lá e você pode ter a reação mais esquisita que você pode imaginar, ou você pode paralisar, você pode concordar, você pode reagir, isso tudo em função do medo. Então, assim, vamos desmistificar imediatamente que o medo, ele não nos protege de nada. O que nos protege de alguma coisa é o nosso bom senso. É o bom senso de repente, saber, olha, tá tarde, tá noite, tá escuro, aquela rua é deserta e de repente eu posso ser assaltada ali, então eu não vou, né? É o bom senso. Então, quando os consteladores em início de carreira me trazem esses medos, fica muito claro para mim assim que falta o quê? Falta treino, falta uma condução amorosa, né? Falta alguém que já passou por isso e que chega lá e dê a mão para esses consteladores e mostre o caminho. É a mesma coisa, gente, como se a gente estivesse indo para um endereço novo. Né? Então, imagine que você tem que ir num novo endereço, você não sabe onde é, dá um medinho no primeiro momento, né? Que a gente não sabe onde é, não sabe o caminho. Hoje a gente tem a tecnologia, né? Então imagina que essa condução amorosa seja de repente o Waze, que acaba te levando, te conduzindo, mas ainda assim a gente tem que usar o bom senso, porque a gente não sabe onde é que aquele Waze vai levar, né? A gente vai usando toda a nossa história de vida, toda a nossa intuição, tudo aquilo que a gente percebe, o nosso sentir, para que essa condução chegue efetivamente no lugar onde a gente precisa ir, né? Então, assim, olhar para esse medo e ver que, de repente, não é só um medo para te paralisar, um medo para te impedir de seguir, mas um medo que, de repente, possa ser desmistificado à medida que você consegue treinar, que você consegue olhar para aquilo. E é isso, viu, gente, que eu vou oferecer na minha mentoria. E se você tiver interesse depois de saber mais detalhes, eu posso estar colaborando com você para você entender direitinho que é um despertar, assim, para uma nova realidade. Mas vamos voltar para cá. Então, assim, a gente acaba perdendo a nossa confiança baseado nesse medo, né? Num medo que ele nem é muito bem estruturado, mas a gente fica lá tão paralisado naquele medo que a gente perde a nossa confiança de seguir e de fazer o que o nosso coração está pedindo para a gente fazer.
E em alguns casos, gente, eu olho com muita tristeza nisso, que algumas pessoas desistem no meio do caminho. Eu vou até compartilhar com vocês um pouquinho a minha história, né. Eu não eu estou na área terapêutica não tem muito tempo, né, eu venho da área corporativa, eu trabalhei por muito tempo no corporativo, saí do corporativo, fui empreender na área de comunicação, daí eu passei por uma crise financeira, existencial, filosófica, tudo ao mesmo tempo, que me conduziu amorosamente, essa crise me conduziu amorosamente para a área terapêutica. E na minha cura, né, enquanto eu estava olhando para as minhas questões, eu me vi curadora. Mas ainda assim, eu me apegava muito no trabalho que eu já realizava. Como eu era na área de comunicação, eu ainda atendia alguns clientes, né? Eu sou designer gráfico também, então eu fazia arte digital para esses meus clientes e tal. E aí veio a pandemia, né? A pandemia ela veio e colocou assim a crise em xeque-mate, do tipo, e agora, Cris? Você vai colocar o seu conhecimento a serviço da vida ou você vai continuar insistindo em fazer as coisas que você não deve fazer? Porque quando veio a pandemia, eu tinha alguns clientes, né, que geravam a receita, geravam os recursos que eu precisava, e no meio da pandemia eles falaram: não, vamos parar, a gente não sabe como é que vai ficar, quando melhorar a gente volta. Só que o negócio não melhorou até hoje, né, gente? E aí, o que eu tive que fazer, gente? Eu tive que arregaçar as mangas, escutar meu coração e ter a coragem para começar. Só que antes disso tudo, eu também ficava procrastinando. Eu também ficava arrumando desculpinhas para não fazer. Para vocês terem ideia, eu fiz 6 formações em constelação familiar. 6. Precisa tudo isso? Não, não precisa. Mas por que que eu fazia tanta formação? Porque eu falava assim, a sociedade me cobrava, né? Minhas irmãs, minha família, eles me cobravam. Você não vai começar a atender? Aí eu ficava, ah, não, falta mais uma coisinha. Aí fiz constelação hipnótica, fiz constelação na água, fiz. Aí chegava um momento e falava assim: ah, você não vai atender? Não, falta o bonequinho. Aí minha irmã veio e me deu o bonequinho. Falei assim, eles queriam que de alguma forma eu não tivesse mais desculpa para não atender. Né? Uma irmã minha pegou e me deu a primeira formação de constelação, porque ela viu que era o meu desejo de coração de fazer aquilo. Ela me pagou a minha primeira formação, mas ainda assim eu não me sentia pronta, né? Ela pagou aquela formação, eu fui fazendo outra, fui fazendo outra, fui fazendo outra. Mas, na verdade, hoje eu olho para isso, era uma fuga. Eu queria estar o tempo todo me ocupando para que eu não atendesse. Por quê? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de não saber atender. Eu tinha medo de não saber conduzir. Eu tinha medo de ser julgada, né? Então, mas aí com a pandemia eu fui obrigada a começar a atender, porque num dia eu tinha 6 clientes e no dia seguinte só me restaram 2. Desses 2, um era permuta, ou seja, eu não ia ter mais recursos para me sustentar a partir dali. E aí, gente, eu comecei os meus atendimentos. Eu fiz um post num grupo do Facebook oferecendo uma constelação gratuita. Eu fui super criticada porque as pessoas, os consteladores em questão falavam que eu estava infringindo a lei do equilíbrio de troca, mas eu pedi em contrapartida que as pessoas me dessem um depoimento daquela constelação. E isso estaria equilibrando a troca para mim. A troca seria eu poder servir de alguma forma, eu poder atender aquilo ia me gerar experiência e a pessoa iria me dar um depoimento. A partir dali, foi o start de todos os meus processos na área de constelação familiar. E isso, gente, tem um ano e pouquinho, porque eu comecei em março de 2020. E de lá para cá, já foram centenas de atendimentos, tanto individual quanto em grupo. E a minha expertise a maioria é online. Todos esses atendimentos eu fiz online. Esse final de semana que eu fiz o meu primeiro workshop aqui presencial na minha cidade. Então, assim, eu conheço, eu sei muito bem fazer esse atendimento online. E isso também eu coloco na mentoria, porque a internet é uma realidade hoje, a gente não pode desprezá-la, né? Então, se a gente tem internet, se a gente tem essa possibilidade de fazer o atendimento sem essa questão geográfica, né? Então, hoje eu atendo pessoas da Europa, eu atendo pessoas do Brasil inteiro. Hoje a gente tem essa facilidade, então não dá para abrir mão disso, independente
se a pandemia vai acabar ou não, a gente tem que usar esses recursos que a internet ainda nos promove, né? Então, assim, a partir daí, eu comecei a atender disparadamente e eu percebi, no meio do caminho, que muitos colegas não avançavam, e muitos colegas vinham para as minhas constelações em grupo para aprender. Daí eu pensei e falei, gente, eu acho que eu posso ajudar esse pessoal. E eu montei, em maio desse ano, uma mentoria e, assim, os resultados do meu grupo foi incrível. Tanto que para essas semanas de lives que eu estou preparando, eu quero trazer algumas das minhas mentoradas para que elas possam compartilhar com vocês como que foi essa experiência. Algumas delas nunca tinha feito um atendimento em constelação familiar e saíram da mentoria atendendo. E a minha mentoria, gente, é pauleira, porque assim, é um mês. A gente se encontra 3 vezes por semana. Então, assim, aquela pessoa que já está cansada de nadar, 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 ela vai fazer uma imersão, ela vai se aprofundar e ela vai começar a atender a partir do momento da mentoria. Porque, assim, eu acho que a gente não tem tempo a perder. E nessa mentoria a gente constela, a gente é constelado, é incrível, porque esse processo do medo, ele também pode ser olhado dentro da mentoria em uma constelação amorosamente olhado pelo grupo que se forma. Eu acho que você deve estar gostando desse assunto, né? Então, assim, não perca. Eu começo a próxima turma semana que vem. Então, já reserva a agenda aí e vem com a gente. Então, assim, quando eu estava falando, né? Tem gente que desiste de atender. E eu vejo isso é uma judiação, porque a pessoa ela se prepara, ela estuda, aquela informação vem para ela de que ela pode ser um facilitador em constelação familiar, mas por ela não ter uma estrutura, por ela não ter um apoio, ela acaba desistindo, né? E esse desistir vem muito ao encontro, gente, de uma falta de clareza, né? A pessoa pode não saber o que ela vai fazer, o que ela pode fazer. Então, assim, tem gente que precisa mesmo de que seja pego na mão, que seja conduzido, e eu, gente, eu quero muito poder fazer isso com você, se você se conectar com essa história, se você sentir que falta esse trilhar, falta esse caminhar, falta esse treino, falta essa condução amorosa, eu quero pegar na tua mão e a gente seguir juntos aí, para que você possa é, vir para o grupo dos consteladores de elite, que a gente está formando aqui e que você vai ver que são consteladores de elite mesmo, né? E, e assim, aí voltando com essa questão da desistência, né? Quando a gente não assume de verdade que a gente desistiu, a gente fica se sabotando. Vocês já pararam para pensar nisso? Vê se faz sentido para você, de ficar se sabotando. Seja a partir das nossas crenças, seja a partir da sua idade, de repente você fala, mas eu já estou muito velha para isso, estou muito velho para isso. Ou então, de recursos financeiros, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Então, aí a gente vai colocando uma série de dificuldades na frente para que a coisa não aconteça, né? Eu chamo isso de desculpas. A gente vai dando as desculpinhas esfarrapadas e vai colocando o nosso sonho cada vez mais longe da gente. E aí eu te pergunto, né? O que que você perde e o que que você ganha não atendendo? Você já parou para pensar nisso? Pensa, o que que você perde se você não atender, se você não iniciar o seu movimento como facilitador, facilitadora em constelação familiar? E o que que você ganha? Eu vou listar algumas, tá? Então, assim, o que que você perde? Você perde a oportunidade de ser contribuição ao mundo. Você perde dinheiro, porque assim você acaba não atendendo e você não gera uma receita para você. Porque facilitar uma constelação é uma profissão. Na live de amanhã, a gente vai falar sobre isso, porque algumas pessoas pensam que, é porque eu trabalho com a espiritualidade, porque eu trabalho com ajuda, eu não posso cobrar. Não, não, tem que ter um equilíbrio de troca, é uma profissão. Então, assim, você não atendendo, você perde dinheiro. Você perde também experiência, né? Porque à medida que você vai atendendo, você vai conquistando experiência. E o que que você ganha não atendendo, não colocando o seu conhecimento em movimento? Você ganha insegurança, insatisfação e um enorme vazio no seu coração.
Então, assim, se você deseja profundamente, se esse desejo ele toca o seu coração lá no fundo, é algo que você fala assim, eu amo fazer isso brilha meus olhos, isso me conecta. Eu estudei várias frentes terapêuticas, mas quando eu me conectei com a constelação, era aquela coisa assim, falei assim, gente, eu quero fazer isso o dia inteiro, eu quero fazer isso noite e dia, sabe? Era tão prazeroso, era tão gostoso, era tão estimulante que eu poderia fazer aquilo até de graça. E aí, gente, a gente encontra aquilo que é a motivação do nosso coração. Então, como que a gente faz para virar essa chave? Para transformar esse medo em coragem. Você já parou para pensar no significado da palavra coragem? Cor vem de coração, agem, agir. Então, coloca o seu coração em ação, age pelo coração. Medo de julgamento? Gente, todos nós vamos ter. Todos nós vamos ter. Todos queremos ser amados, acolhidos e respeitados. Só que também é, ser julgado, não ser aceito faz parte. Nós não vamos estar inseridos em todas as tribos, né? Eu gosto até de falar do exemplo de Jesus. Nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá nós. Então, se a gente vai ter situações em que as pessoas não vão gostar da gente, está tudo bem. Como vai ter pessoas que vão gostar da gente, a gente vai atrair o outro por ressonância, a gente vai se conectar, o nosso coração vai se conectar com o outro. O que, que vai chegar para você atender? Vai chegar pessoas que estão na mesma frequência que você, que estão ressonantes com você. Então, assim, não precisa ter medo de não saber o que fazer, porque a pessoa que chegou até você, ela tem para receber aquilo que você tem para entregar. E eu falo o seguinte, né? A gente só leva o outro até onde a gente foi dentro da gente. Então, assim, conheça-se, né? É, lança a mão do autoconhecimento. Se você é constelador, você tem que passar por constelação. Eu já cansei de ver constelador formado que nunca fez uma constelação. Não, você tem que passar pelo processo de constelação. Eu falo até que a constelação, para mim, é um estilo de vida. Eu vivo constelação. A constelação ela faz sentido na minha vida. Ela mudou a minha vida. Então é isso, é nesse contexto que tem que ser para você também. E à medida que você vive constelação, as coisas elas vão acontecendo naturalmente, né? Então assim, coloca essa motivação no teu coração em ação. Se esse desejo chegou para você e ele é genuíno, é porque você dá conta, é porque você tem condições de fazer. Então, assim, enquanto a falta, né, fica ressoando essa falta da coragem, eu me coloco aqui, à sua disposição, para te conduzir amorosamente nesse processo, para que, de repente, a gente aproveite esse mês de outubro para que você possa extrair o potencial constelador, consteladora que existe dentro de você. Tá bem? Então, eu vou ficar por aqui. Hoje eu fico por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que tenha sido contribuição. Se de repente acontecer do Instagram voltar, eu vou fazer a live sim, senão eu coloco esse conteúdo no YouTube e a gente não perde a jornada, né? A semana do Destrave o seu atendimento. E amanhã nós vamos falar sobre atender não é caridade, atender é profissão, tá bem? Obrigada por ficar comigo até esse momento e amanhã tem mais, viu? Um beijo no seu coração. Eu vejo você, eu vejo a sua força e eu vejo a sua luz. Beijo.